Um ano atrás, Volodymyr Zelensky era apenas um comediante que representava um presidente fictício em uma série de televisão de sucesso. Durante a campanha eleitoral, muitas pessoas pensavam que ele levaria seu estilo despojado e direto para o escritório presidencial. Essa franqueza no discurso, com muitas sátiras e críticas à política tradicional, foi vista como ponto principal para chegar à vitória nas eleições, em abril deste ano. Na conversa, Zelensky parece bastante subserviente a Trump, além de fazer frequentes e embaraçosos elogios ao presidente americano. Se Zelensky ainda fosse um comediante, provavelmente usaria o teor da ligação para satirizar a cena. A conversa ganhou importância porque foi o estupim de um pedido de impeachment contra o presidente dos Estados Unidos, feito pelo Partido Democrata na Câmara dos Representantes. Trump teria tentado pressionar Zelensky a investigar o filho do ex-vice-presidente Joe Biden, pré-candidato à presidência e possível adversário de Trump no pleito do próximo ano. Caso alguma ilegalidade viesse à tona, Trump se beneficiaria em uma possível disputa contra Biden. A eleição de Zelensky foi uma espécie de humilhação para políticos tradicionais da Ucrânia. Afinal, ele era um humorista da travessa que gostava de ridicularizá-los em seus programas. Zelensky confirmou o favoritismo apontado em pesquisas e venceu com cerca de 73% dos votos, no segundo turno, derrotando o experiente político Petro Poroshenko, que teve 25%. Com propostas vagas de campanha e promessas de combate à corrupção, Zelensky passou a comandar um país de 44 milhões de habitantes que é um dos mais pobres da Europa, quase 3 décadas após sua independência da União Soviética. Um dos pontos mais sensíveis no país é justamente a relação com a Rússia, que tirou do controle ucraniano a península da Crimeia em 2014 e apoia rebeldes separatistas no leste da Ucrânia, em um conflito que já custou cerca de 13 mil vidas nos últimos 5 anos, explica a agência Reuters. Zelensky, por sua vez, prometeu manter o rumo pró-ocidente de seu antecessor e exigir de Putin o fim da ocupação de territórios ucranianos, além de uma compensação pelos conflitos dos últimos anos. Na Ucrânia, o sistema de governo é classificado como semipresidencialista e o presidente tem poderes significativos nas áreas de segurança, defesa e política externa. Zelensky herdou, além do conflito travado entre tropas ucranianas e separatistas orientais, a necessidade de manter os esforços da Ucrânia para cumprir requisitos exigidos União Europeia, UE, e, assim, estreitar os laços econômicos com o bloco. Zelensky, 41, é mais conhecido por seu papel no programa de sátira política chamado Servo do Povo, em que seu personagem, um professor, acidentalmente se torna presidente da Ucrânia, depois que um vídeo seu viraliza. O programa acaba de entrar em sua terceira temporada. O humorista concorreu sob um partido político de nome idêntico ao do programa e capitalizou em cima do descontentamento dos ucranianos quanto à classe política tradicional, dispensando comícios e preferindo as redes sociais à imprensa tradicional para se dirigir aos eleitores. Diversos veículos assinaram uma carta aberta conjunta pedindo que Zelensky respondesse às perguntas dos jornalistas e esclarecesse pontos de seu vago plano de governo, baseado em slogans como "se não tem promessa, não tem decepção". Esse estilo faz com que Zelensky esteja sendo comparado a Ronald Reagan, ator que virou presidente do EUA entre 1981 e 89, ao populista italiano Beppe Grillo, comediante que encabeça o partido Movimento 5 Estrelas, e até mesmo a Donald Trump. Recentemente, a agência France Presse destacou que, de um lado, ele é visto como um sinal de revitalização, de outro, porém, críticos acham que ele é um fantoche dos rivais políticos do derrotado Poroshenko, em especial o controverso oligarca ucraniano Igor Kolomoisky, dono da emissora de travessa que transmite o Servo do Povo e alvo de inúmeras investigações na Ucrânia que apuram suspeitas de ilicitude em seus negócios. Zelensky, porém, sempre negou qualquer conexão política e disse, nos últimos dias de campanha, que Kolomoisky seria preso caso fosse confirmada sua culpa em negócios escusos. O humorista é formado em Direito, mas fez carreira em entretenimento.
Sem nenhuma experiência política prévia e sem apresentar muitas propostas concretas de gestão, ele focou sua campanha nas diferenças dele em relação aos demais candidatos. Em um momento da ligação com Trump, o líder da Ucrânia diz que aprendeu muito com Trump e o usou como exemplo para sua vitória nas eleições. Também disse que queria drenar o pântano, frase usada por políticos americanos para descrever uma limpeza no governo. Em seguida, Zelensky afirmou, com certa tristeza, o quanto ele gostava de falar ao telefone com o mandatário americano e que esperava que conversas como aquela acontecessem mais vezes. Quando Trump disse ter ouvido falar que ex-procurador-geral da Ucrânia, Viktor Shokin, era muito bom e que sua saída do cargo foi injusta, Zelensky aceitou as críticas. Por outro lado, Shokin foi amplamente visto, tanto no cenário internacional quanto por ativistas na Ucrânia, como um péssimo procurador-geral e um obstáculo ao combate à corrupção. Em seguida, Trump criticou a ex-embaixadora do ZEUA na Ucrânia, Marie Yovanovitch, chamando-a pejorativamente de a mulher e de má notícia. Zelensky disse que concordava com ele 100%. Muitos políticos e ativistas da Ucrânia consideravam Yovanovitch uma aliada e amiga. Anteriormente, acreditava-se que Zelensky havia recusado educadamente o pedido de Trump de iniciar uma nova investigação sobre a empresa ucraniana na qual o filho de Joe Biden, Hunter, trabalhou a companhia de gás natural Burisma. Para muitos, parecia uma decisão inteligente. Apesar dos melhores esforços do advogado pessoal de Trump, Rudolph Giuliani, nenhuma evidência foi apresentada para apoiar as alegações de que Joe Biden interveio para ajudar a empresa de seu filho, em 2005. Muitos pensaram que a falta de uma investigação relacionada a Biden foi a razão pela qual as relações EU-Ucrânia entraram em compasso de espera neste verão. Um pacote de ajuda militar e uma viagem de Zelensky à Casa Branca foram suspensos. De fato, o telefonema sugere que Zelensky concordou em iniciar uma investigação. Seremos muito sérios sobre o caso, disse ele a Trump antes de concordar em conversar com Rudolph Giuliani e o Procurador-Geral dos Estados Unidos, William Barr.